Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. Estamos aqui ao vivo, 9h30, quinta-feira, dia 3 de outubro. E hoje eu vou falar com vocês sobre odontologia e medicina. Como essas duas especialidades se entrelaçam e podem contribuir tratando as pessoas, salvando vidas, contribuindo aí na saúde dos indivíduos que têm buscado uma vida diferente. E para falar comigo hoje, eu estarei com uma presença muito especial, um doutor muito querido que tem contribuído muito na minha profissão. Ele acredita na odontologia com uma visão muito mais completa, uma visão que realmente se entrelaça e se interage com a medicina. E eu vou chamar o doutor Samuel hoje para falar comigo aqui, dividir essa live e que nós possamos contribuir com o conhecimento de. Olá, boa noite. Oi, oi, Como oi. vai? Boa noite, doutora Grace. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Eu não. Não, Ótimo. tá ótimo. Que bom. Ótimo. Eu aqui no consultório, deixei para fazer a live aqui para garantir que a internet já tá boa. Ah, isso é bom. Eu Melhor também que garanti de diversas formas aqui. Botei as crianças para dormir e tal. Fechei aqui, tô isolada. Fui garantir o meu lado aqui também. aqui nunca falhou. No hotel, a depender do quarto, se ele está mais pro lado dos fundos do hotel, a internet é ruim, então fiquei aqui. Cá estou. Ai, que bom. Eu só queria te corrigir, eu não gostei da tua abertura. Mas olha, tá, o som eu não tô te ouvindo direito. O som tá bom? Eu te ouço bem. Vamos ver o Então pessoal. tá bom. Vamos ver o pessoal aqui. Tá legal o som? Quem está nos seguindo aqui, vamos ver. Áudio abafado. O áudio de quem está abafado? De O meu, quem? Do o doutor. Gustavo disse que o meu áudio está ruim. Eu percebi isso também. Eu te ouço, mas ele tá um pouco estranho. Melhorou um pouquinho? Melhorou Então bastante. é porque o suporte aqui estava abafando aqui o. Estava abafando. Agora O tá que eu bom. estava dizendo é Me que corrija, eu me gostaria corrija. de te corrigir, eu não gostei do que você falou. Você falou Então, assim: me corrija. eu, eu vou trazer um médico aqui que ele acredita na interação da medicina com a odontologia. Aí eu vou fazer a mesma correção que eu faço quando pacientes falam algo assim, porque eu vou perguntar para você, Grace, olha só. Você Pergunte. acredita que aqui dentro tem álcool gel? Tudo indica que tem, né? Não é questão de acreditar, aqui dentro tem álcool gel. Então, você falar que eu acredito na interação da medicina com a odontologia, igual você falou assim, ele acredita que existe ar para respirar. Não existe ar para Ótimo, respirar. Não é uma questão de ótimo. acreditar. Quem não entende isso é que está perdendo tempo, né? E cada vez mais, e inclusive você é uma das pessoas que está me ensinando isso, cada vez mais eu não acredito, eu entendo e aceito essa relação que não dá para acreditar. Maravilha. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente tem visto isso, né? Nossa, cada vez que chega ali um paciente seu, eu falo, não, esse doutor, ele é muito top. Porque já manda o paciente pronto, o paciente já está com correção metabólica, é só sentar na cadeira e fazer o meu trabalho com muito carinho. Muito obrigada, viu? Eu te chamei aqui principalmente para agradecer aí esses pacientes que estão chegando, os pacientes que estão indo para a especialização. Estou muito feliz de você estar contribuindo, está confiando nesse trabalho. E eu espero que a gente possa ali, como você falou mesmo, transformar vidas, né? Contribuir de alguma forma. Eu penso que a odontologia, como você falou lá, biológica, até queria falar sobre isso. Se eu pudesse ensinar um pouquinho disso para você, esse seria o momento, tá? A odontologia biológica, por exemplo, que a gente ouve se falar por aí, ela não é muito. Na verdade, ela não existe, né? Através pela visão dos conselhos, ela não existe.
Por quê? Porque a gente parte do princípio que todo dentista, ele é um profissional que trabalha com biologia, né? Então, ele deveria se preocupar com isso. O que a gente tem usado bastante, que os conselhos respeitam, regulamentam, é práticas integrativas na odontologia, que é o que eu faço, entendeu? Então, através das práticas integrativas, a gente consegue atuar dentro da visão legal do conselho, fazendo muitas coisas sem sair da nossa área de atuação, mas entrelaçando com outras especialidades. Entendeu? Então, eu queria muito falar isso com você, porque quando eu vi que você falou ali, eu falei, não, eu preciso, de alguma forma, ensinar alguma coisa que seja para o Samuel, que seja essa pequena coisinha, né? Porque todos os outros conhecimentos eu sei que eu vou aprender muito com você. Mas, sim, a odontologia integrativa, ela pode contribuir muito, essa visão complementar demais os profissionais da odontologia que, como você falou, né? Se não aderir, vão ficar ultrapassados. Vão ficar ultrapassados muito em breve. Isso que você está falando é uma coisa assim, ó. Eu vejo como o termo que hoje é muito usado e que a gente tem que ter um cuidado, medicina integrativa. Não é uma Uhum. especialidade médica, Exato. é um olhar, Olhar. né? Porque assim, Conselho Federal de Medicina aceita esse termo? Não. Não. Não é uma especialidade. E nem caberia ser uma especialidade, porque é mais ou menos como eu falar para você assim, uma medicina humana. O que é uma medicina humana? É você tratar o teu paciente com amor e carinho. Isso é uma especialidade, uma medicina humanizada? Não, não é uma especialidade, é uma forma de atendimento. Então, a medicina integrativa é um olhar, é uma forma de você olhar para o teu paciente tirando o foco de algum órgão específico, de algum tecido específico e enxergar isso como um mecanismo que se entrelaça, né? E a Sim. odontologia, que a gente ouve muito, odontologia integrativa, odontologia biológica, não é uma especialidade da Não. odontologia. É uma forma de olhar para a boca não só como uma engrenagem que tem que estar os dentes têm que estar encostando para uma melhor mastigação, não pode ter cárie Exato. e, e não pode estar apinhado. Tipo, muito raso isso, né? Existe tanto a Sim. mais que a gente pode olhar numa boca e que eu vou te falar uma coisa, tá? Até eu te cortei porque eu tô fazendo essa Não. introdução Quero para te ouvir. devolver a palavra, porque tem muito paciente meu aqui e que eu gostaria que eles entendessem algo que você vai saber explicar e que eu não sei explicar, porque, por exemplo, vamos falar assim, ó, tem um caso nosso muito legal que é do Alexandre, né? O Alexandre, Aham. o Alexandre é um paciente, que eu até acho legal a gente falar do Alexandre, que não estou falando sobrenome, então a gente não está expondo o paciente, mas o Alexandre ele é um paciente que ele chegou para mim há uns 2, 3 anos e foi uma consulta que me marcou por vários pontos, né? Por exemplo, Hum. ele me contou a história dele. Era uma pessoa que tinha um bom emprego, uma boa empresa, um bom Então. plano de saúde, e ele passou a desenvolver uma dor óssea, uma dor no osso por pressão, onde o osso dele era pressionado, ele sentia dor. Então, se ele ficasse em pé, ele sentia dor na planta do pé. Se ele ficasse sentado, dor no fêmur, no glúteo. Se ele deitasse, então ele não tinha posição para dor. Isso levou ele a um afastamento do trabalho. Ele não conseguia mais trabalhar por ele não ter tido um diagnóstico, porque ele passou em diversos especialistas e não teve um diagnóstico, por ele não ter tido um diagnóstico, ele não conseguiu que o INSS Ajudasse ele, assistisse. né? Então ele É. não teve apoio. Resumindo, é um cara que perdeu seu emprego porque a empresa não quis ficar com ele. Ele não teve assistência do INSS porque não teve um CID, não teve um diagnóstico. A esposa abandonou ele porque ele não tinha mais Exato. dinheiro para É. sustentar a família. Né? A Sim. esposa foi Sim. embora. Se eu não me engano, ele tem filhos. Agora eu já não me lembro se ele tinha filhos também. Parece que Porque tem. Parece que tem. Ele foi morar com os pais, né? ele mora num puxadinho no fundo da casa dos pais, de É. favor.
E o que que ele disse para mim na consulta? Ele disse para mim assim que depois de ele ter passado por diversos especialistas, porque ele tinha um bom plano de saúde da empresa e ninguém conseguiu diagnosticar o que ele tinha, ele me disse que ele passou a fazer uma refeição a menos por dia, ele fazia 6 refeições por dia, ele passou a fazer uma refeição a menos para economizar dinheiro para pagar minha consulta. Sim. Quando ele falou isso, a primeira coisa que me veio, eu falei assim, cara, eu não posso, né, cobrar a consulta dele. Coitado, né? Assim, coitado, obviamente não com Sim. sentimento de pena ruim, mas assim, me comoveu, compaixão. Mas eu pensei, não, eu vou cobrar essa consulta. Por quê? Porque ele fez todo um sacrifício, acho que ele precisa sentir o sacrifício dele valendo. Mas, obviamente, naquele momento, o que eu pensei? Mas ele não vai ter condições de fazer o tratamento, a suplementação. Foi aí Sim. que eu falei para ele, amigão, eu vou bancar o teu tratamento, eu vou assumir você, eu vou bancar o teu tratamento. E eu apostei todas as fichas no que eu achava que ia dar certo. Então, eu dei para ele um tratamento começando com melhora da desbiose, pensei em permeabilidade intestinal, dei enzima digestiva probiótico, dei E ele anti-inflamatório. melhorou muito, ele falou que ele melhorou Ah, mas demais, né? mas não foi o que eu queria. Ele melhorou 20%. E eu falava, Ah, cara, não tá, o que que tá acontecendo? Aí troquei todo o tratamento dele, aí fui por outros meios e tal. Ele melhorou, mas ele continuava com a vida dele limitada. Aí eu encontrei você num congresso, lembra? nos A gente bateu um conhecemos no papo. congresso, Quando eu te foi. conheci num congresso, eu olhei para você, você falou sobre a maneira que você trabalhava, e naquele momento, acho que desceu um download aqui, uma intuição que veio na minha cabeça, eu lembrei do Alexandre. Falei, caramba, será que esse Foi. cara não tem alguma coisa odontológica? E aí eu te chamei e falei, Grace, eu tenho um paciente que não tem condição financeira. Você não quer abraçar ele junto comigo? O que que você falou, né? Só se for agora. E aí você pegou o Alexandre. Sim. Aí chegou lá, você encontrou um monte de problemas odontológicos na boca dele, Muito. que com certeza, não estou aqui querendo desmerecer nenhum outro profissional dentista, mas com certeza um profissional com essa visão mais restrita, mais voltada para o que seria o trivial, não ia encontrar. Sim. Até porque ele foi um dentista que não encontrou nada. E aí, quando eu tento explicar para as pessoas o que, que é essa visão, chame como quiser, integrativa, biológica, essa visão diferente, eu não consigo explicar por que, que a Grace encontra na boca dos pacientes coisas que eles já que outros dentistas não encontram. Então, eu preciso que vocês. A gente está aqui na sala com 130 pessoas e eu estou vendo um monte de nomezinho aqui de paciente meu. E Aham, eu estou feliz sim. por aproveitar essa live para Esse você momento. esclareça isso, por favor. Tá. Então vamos lá. Esse é o meu trabalho, né? Na verdade, eu ensino dentistas a ter essa visão. Então, eu trago para eles um novo olhar, que foi como começou comigo. Eu também estava com problemas de saúde, que não se achava solução, e daí eu fui buscar uma medicina diferenciada e encontrei uma pessoa que me mostrou o olhar da odontologia na medicina. E aí não parei mais. Eu fui. E eu fiquei muito bem. E daí eu falei, não, eu tratei alguns casos que foram casos assim, igual do Alexandre, que eu fiquei surpresa. E aí, naqueles casos, eu pensei assim, Samuel, nossa, eu posso entregar muito mais que eu estou entregando. Eu estou entregando muito pouco. O que eu estou fazendo pelas pessoas é muito pouco perto do que eu posso fazer, perto do que o conhecimento pode alcançar, né, de interagir isso. E eu estou sendo uma péssima profissional. Porque eu vi, por exemplo, essa pessoa que chegou para mim, que realmente foi uma transformação, eu fui a única ferramenta naquele momento que ela tinha para ter algum conhecimento e trazer alguma consciência. Talvez ela nunca mais passasse por um profissional que fosse fazer isso, porque ela não tinha muitas condições também em ótimos profissionais, entendeu? Então, a partir dali, quando eu via que aquela mudança na saúde da pessoa, uma garotinha que ela tinha síndrome nefrótica,
E aí eu fiz o básico da correção metabólica, a doença dela entrou em remissão e nem foi o meu objetivo de trabalho. O meu objetivo era odontológico, mas eu fui fazer a correção metabólica que eu faço em todo mundo ali, a coisa básica, detoxificar, corrigir, orientar estilo de vida, dormir melhor e tal, essas coisas. E daí eu fiquei com aquele caso, eu falei, não, eu posso entregar mais. Eu falei, vou entregar para os dentistas esse conhecimento. Então, o profissional chega para mim, né, o dentista, e eu começo do princípio de que a gente tem, hoje nós estamos no mês de outubro, né? E aconteceu em 1990, em outubro, foi quando começou a decodificação do DNA, né? O projeto Genoma. Então, a gente parte desse princípio. Quando eu falo com um dentista, eu falo, olha, pessoal, ali começou a se entender sobre epigenética. Se isso tem impacto na medicina, tem impacto na odontologia, porque o dente não está desligado do corpo. O dente está dentro de um corpo, de uma pessoa, do indivíduo que pensa, que tem conflitos, assim como o Alexandre, que tem desafios, que tem um processo emocional que está acontecendo. O dentista vai tratar tudo isso? Não, ele não vai tratar, ele não vai entrar nesses meios, mas ele tem o conhecimento de que isso tem impacto na saúde, isso tem impacto na cavidade oral, isso tem impacto nos resultados, isso tem impacto naquilo que você entrega, entendeu? Então, a gente parte desse princípio de que o que a gente come, o que a gente pensa, com quem a gente se relaciona, a nossa atividade física, se a gente toma sol ou não, se a gente tem bons níveis de vitaminas, minerais, hormônios, que é aí o que você trabalha de forma muito excelente, isso tem impacto na saúde. Então, tem impacto na saúde oral também. E isso é bilateral. Então, se o indivíduo ele tem um problema, ele tem uma alteração sistêmica, isso vai influenciar no metabolismo ósseo, muscular e gengival da face. Não tem como a gente separar, né? Você sabe muito bem disso. Do mesmo jeito que a gente tem uma osteoporose, uma sarcopenia óssea, a gente tem nos maxilares, que também é osso. Então, a gente está falando de um mesmo indivíduo. Então, eu mostro para os profissionais essa visão, que isso tem inter-relação. Por outro lado, existem, né, que é o que aconteceu com o Alexandre, alterações odontológicas, por exemplo, no caso dele, que foi uma cavitação, uma osteonecrose, que são áreas, regiões dos maxilares que acabam necrosando, não tendo formação óssea, porque o indivíduo está com o sistema imune suprimido, entende? Então, imagina agora a gente tem aí esses pacientes que chegam pós-Covid, inflamados, glicados, oxidados, estressados, né? Estresse hoje é a água. Todo mundo está passando por um estresse. Então, esse é o paciente que chega no consultório hoje. Então, a gente tem que estar preparado para atender esses pacientes, porque não é mais aquele paciente que nós aprendemos a tratar na faculdade. Então, esse paciente chega e a gente tem que, pelo menos, ter a consciência dessa inter-relação. Para quê? Para poder entregar resultado. Daqui a pouco não vamos conseguir mais entregar resultado se a gente não tem esse conhecimento básico. E essas cavitações até que o Alexandre tinha, que ainda ele está em processo de remover e de tratar, a falta de formação óssea nos maxilares, no lugar dessas formações ósseas, a gente tem ali uma formação de uma gordura necrótica que tem interleucinas, que tem fatores de necrose tumoral, que tem TNF-alfa e que ficam ativando o sistema imunológico 24 horas por dia, liberam cascatas de mediadores. Então, esse paciente passa a ficar um ser inflamado o tempo inteiro. E nunca se acha a causa, porque a causa está na cavidade oral. E pouquíssimos profissionais têm esse conhecimento. E o diagnóstico é difícil também, porque o diagnóstico não é feito numa panorâmica, por exemplo. Tem que ser uma tomografia, tem que medir densidade óssea. Então, é um estudo mais profundo. Mas, o que acontece, que eu falo muito para os dentistas, para os alunos? Quando a gente vai, por exemplo, até isso foi um professor que falou para mim, eu estava com ele agora, inclusive ele até mandou um abraço para você, Rodolfo Tamborim. Falei para ele, olha, eu vou sair da aula e vou para a live. Daí ele mandou um abraço. Ele fala muito isso. A gente, quando fala de bioquímica, né, que é super difícil, a gente tem um farol iluminando ali o nosso carro quando a gente está numa estrada, a gente consegue ver 1 metro, 2 metros, a gente não vê o percurso todo. Mas conforme a gente vai andando, a gente vai vendo o percurso.
Isso é gradual. Então, isso é com o tempo, a gente vai andando, vai pisando naquele solo e vai vendo onde a gente está andando. Aí, quando a gente olha para trás, a gente percorreu um percurso enorme. E a gente olha, a gente vê tudo que a gente construiu. Então, a odontologia integrativa, a visão funcional, biológica, ela é isso. Ela é muito nova no Brasil. Nos Estados Unidos, os congressos de medicina funcional só se falam nisso, nessa interação, tanto em relação a metais, em relação à cavitação, em relação a canais maltratados, que também são um tipo de citotoxina que ficam ali o tempo inteiro. E esse paciente chega no consultório odontológico. Então, assim, eu acho fantástico a gente ser uma ferramenta de diagnóstico precoce e talvez seja a única ferramenta do paciente. É diferente no nosso caso dessa nossa integração aí, da nossa profissão, porque quando o paciente chega, que você envia, que você manda, os pacientes estão prontos, porque você já conversou com eles já viram seus vídeos, eles já sabem o quanto isso tem impacto, né? Então eles chegam prontos, mas muitas vezes chega o paciente que nunca ouviu falar sobre isso. Então esse trabalho de conscientização também é muito importante. Para isso, criou-se esse propósito na minha vida, de levar essa informação para o maior número de dentistas e poder levar isso com essa visão, dentro do que eu considero ético, responsável, sem sair da área de atuação. Eu acho assim, dentro dos meus cursos sempre foi uma coisa que eu tinha muito comigo, sabe? De fazer as coisas sem misturar aquilo que não era ciência. Então, eu tinha que provar que realmente aquilo ali era validado, que eu poderia mensurar, porque eu estava pisando num solo de ensino, né? Então, isso para mim sempre foi muito importante. Então, eu tenho também, assim, essa responsabilidade com o paciente. E respeitando também, né? Não é assim, remover tudo que é canal, tirar todos os implantes e colocar zircônia, sair tirando tudo. Não é essa a visão. A visão é o equilíbrio, né? Até porque a gente o tempo inteiro está se intoxicando e está em contato com toxinas e com tudo, né? Eu acho que o balance, né, o equilíbrio é o ponto disso tudo. É você ter a oportunidade de viver tranquilo, mas você tem um estilo de vida que favorece a longevidade, a qualidade de vida. E a odontologia está inserida nisso. Nesse cenário atual, com os pacientes inflamados, oxidados, glicados, a odontologia está inserida nesse cenário, não tem mais como ela ficar fora, porque senão os resultados e as entregas são muito superficiais, como você falou. O paciente vai no dentista, eu tenho uma cárie, resolve a cárie, mas por que tá com cárie? O que aconteceu que deu a cárie? Entendeu? É uma desbiose intestinal, é uma falta de micronutrientes, porque o dente é um mineral, né? Se ele está sofrendo corrosão, está faltando alguma coisa. Então, eu tô com dor orofacial, tô com apertamento. Mas por que tá com apertamento? Tem parasitas intestinais, está afetando o nervo vago, está faltando hormônios. O que está acontecendo? Qual é a causa, né? Então, acho que a visão é buscar a causa. Assim como a medicina funcional integrativa, é entregar assim muito mais resultado, potencializar ali o que a gente pode entregar, sendo uma ferramenta de diagnóstico precoce e sim, transformando a saúde dos pacientes. Eu acho que todo mundo que trabalha com essa visão da saúde tem um desejo muito grande, assim, eu vejo você no seu trabalho, né, de ajudar as pessoas. E também esse é o nosso projeto aí do curso. Até falei para você, manda o ônibus cheio dos pacientes que a gente vai tratar essas pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que está me motivando bastante. Falei bastante, demais, né? Inclusive, o objetivo dessa live de hoje é a gente captar pessoas que estão precisando Exato. para poderem serem atendidas no teu próximo curso, né? Que depois Isso mesmo. a gente vai agora ia deixar para falar no final, né? Agora a Grace já falou. Já falou? A Grace está precisando de pacientes com problemas odontológicos, que ela vai selecionar os problemas odontológicos, porque ela está abrindo uma nova turma de curso para dentistas, né? Então, quem tiver essa necessidade, chame a Grace no Instagram dela, por Pode ser no direct. direct. Isso. E assim, diante do que você falou, que eu adorei, você foi
feliz demais aí na escolha das palavras, teve muita clareza para explicar. Eu também gosto muito, eu tenho até uma imagenzinha que eu mostro para os pacientes, tá no meu celular, eu vou lá e pego um print. A medicina chinesa, ela tem uma relação de cada raiz odontológica com órgãos, né? Existem relações, o segundo premolar com a mama, cada órgão ele tem uma relação com as raízes, porque como você falou, a boca, o dente, ele está na boca, e isso faz parte do corpo, então não existe como separar todas essas raízes odontológicas, elas se comunicam com músculos e nervos faciais, e a coisa é uma trama, a gente não separa isso, né? E entender essa relação é fundamental. E aí eu venho aprendendo, venho engatinhando um pouco dentro da odontologia, porque teve algum momento aí que, graças a Deus, alguns profissionais me alertaram para isso, e eu comecei a engatinhar para entender o que eu vejo. Eu tenho um dentista na minha clínica de Porto Alegre, o Dr. Ralph, né? E a gente teve casos lá que deveria levar para congresso, né? Por exemplo, um paciente que me procurou para outras coisas. Ele tinha, nem lembro que queixas eram, mas ele usava aparelho para audição. E aí, como eu tenho muito essa coisa de paciente que passou comigo, a depender da idade do paciente, eu já peço uma avaliação odontológica. Aí passou com o Dr. Ralph e ele viu que o paciente, por um bruxismo excêntrico de longa data, tinha todos os dentes gastos. Ele fez toda uma reabilitação de todos os dentes da boca. Quando o Dr. Ralph entregou os dentes para o paciente tirou o aparelho de audição, voltou a ouvir, né? Então, assim, olha, Coisa linda. fantástico, ele não precisou mais do aparelho, ele tinha diminuía a ATM dele aqui, entendeu? Ele tirou o aparelho de audição. Né? Quando eu conto isso, principalmente aqui numa live, calma, tá, gente? Se você tem problema de audição, não é arrumando os dentes que todo mundo vai voltar a ouvir. Neste caso, desse paciente, aconteceu. Eu tenho uma paciente que é a Milene. A Milene, ela me procurou com um hipotireoidismo de Hashimoto, que estava com anticorpos assim, ó, explodindo, 1.000 e tanto, 2.000 e tanto. E aí eu pedi para ela fazer uma avaliação com o dentista, com o Dr. Ralph. Ela tinha um cisto, uma bola de pus num dente tratado, num canal tratado em 1900 em Guaraná com rolha. Nunca mais tinha sido avaliado aquele dente. E isso é uma coisa que assim, eu não gosto, eu não falo mal de colega, não é a ideia. Mas, infelizmente, não é uma coisa que os dentistas se preocupam em avaliar. Um tratamento de canal antigo tem que ser avaliado, não sei, você vai dizer, mas pelo menos a cada 5 anos, no mínimo, tem que avaliar, porque aquilo ali tirou um nervo. Pode ser que tenha pus ali, não vai doer, porque não tem mais um nervo para gerador. E a Milene, ela drenou acho, uns 30 ml de pus da boca. O que aconteceu? Os anticorpos dela caíram em questão de 30 dias. Sabe? Ela tinha uma infecção ativa totalmente indolor. Ela passou com o dentista, né? Ele solicitou lá um raio-x periapical. Quando ela trouxe o raio-x, ele falou: tu tá pronta para fazer a cirurgia? Vai ser agora. Tu não vai sair daqui sem operar, porque tem uma bola de pus aqui no seio. Estava um buraco comendo osso, entendeu? Coisas que passam completamente desapercebidas. Total. E que chega a me dar assim, medo, né? Me preocupa, porque quantas pessoas estão com processos inflamatórios obscuros na boca e não sabem. Quantas? Exato, muitas pessoas. E assim, é preocupante mesmo, é o que você está falando. Mas não é só o dentista saber. Porque, assim, é importante o teu papel também, entendeu? O profissional da medicina que entende e aceita, que foi como eu falei, né, no começo lá. Porque existe essa interação. Às vezes o paciente não vai no dentista, mas ele vai no médico, entendeu? Ele não vai no dentista, mas ele vai às vezes vai no dentista, Samuel, só quando tá com a dor de canal que já não suporta mais, entendeu? Eu tenho uma paciente que ela é muito querida, ela é uma graça, tá? E ela foi, assim, buscando dentista integrativo e ela mexe com apicultura.
E quando ela tinha dor de dente, ela usava o ferrão da abelha para aliviar a dor, para postergar de ir, entendeu? Então, assim, ninguém quer ir no dentista, todo mundo tem pavor. E às vezes vai no médico, às vezes não, normalmente vai no médico. E o médico, com essa visão, ele vai falar: olha, igual você faz, vai no dentista. Já aconteceu os pacientes chegar lá, né? Daí eu pergunto, sempre eu que recepciono eles, eu gosto de conversar com eles e entender, né, se eles já estão sabendo o que é a minha parte, o que eu faço. Então, eu adoro conversar com eles quando eles chegam. E daí eles chegam e falam assim: olha, o doutor Samuel falou que eu tô com esses marcadores aqui inflamatórios e tal, para eu dar uma olhada na boca. Eu acho fantástico, porque é investigar no todo, né? É investigar não só ali na parte médica, mas investigar também na parte odontológica. E então acho que é uma integração mesmo, sabe? É tanto o dentista ele se capacitar mais, ele entender essa interação e ver as coisas acontecerem, igual você acabou de dar um caso aí, mas também os profissionais, assim como você, serem abertos. E não é uma competição, né? É um complemento de especialidades. A gente não deve de forma alguma entrar na área médica, tem essa ética, eu acho que tem que ser muito bem respeitada. E também o dentista não vai sair prescrevendo dieta como um nutricionista, ele não vai fazer essas coisas, mas ele vai ter o conhecimento. Que olha, você conhece o Weston Price, Samuel? Então, o Weston Price era um dentista, mas ele descobriu a parte da nutrição que era, tinha impacto na cavidade oral, né? Dentes mais retos, ausência de cáries, tem relação com as gorduras lipossolúveis. Então, se o dentista tem esse mínimo de conhecimento, ele já pega um exame, já olha ali, já vê, olha, tá faltando A, D, E, K, né? Então, pode ser o motivo de muitas coisas. Então, quando eu comecei a fazer essa odontologia, eu não consegui mais olhar de outra forma, sabe? Não tinha mais como voltar atrás. E o mais legal disso é estar em contato com esses profissionais, assim como você. Eu estava agora com o Rodolfo, né, nessa aula, e eu estava numa sala onde tinha a maioria deles médico, acho que eu era a única dentista. Então, eu consigo, assim, entender que o olhar da odontologia, ela está mudando muito. Por quê? A gente está falando de célula, né? Você é médico, eu sou dentista, mas o que que a gente vê no centro de tudo é a célula. Então, é a célula, o tecido, os órgãos e as doenças. Então, pode ser uma doença bucal, pode ser uma doença no corpo, mas se trata do indivíduo, a gente está tratando o indivíduo. E essa visão é isso, é tratar o indivíduo. Não é tratar a doença, mas tratar o indivíduo em si. E esse olhar amplo é muito importante. E eu também quero que você valide aqui em 130 pessoas, que você vai lá dar sua aula no meu curso. Tem muitas testemunhas aqui que eu estou esperando, hein? Eu já recebi tuas datas e já mandei para o pessoal da minha equipe para dar um jeito, porque Ah, que ótimo. eu quero dar essa aula presencial aí, porque fiquei bem feliz em ser convidado para fazer parte aí do grupo de profissionais, de professores. Deixa eu te falar uma Legal. coisa que eu acho muito importante, como você disse, né? Tem 140 pessoas aqui e possivelmente acho que essa live vai ficar gravada depois aí no teu Vai. canal, né? Então Aham. acho que tudo que a gente puder trazer de informação, fundamental. Você tocou num ponto importante aí da relação da densidade óssea e que hoje isso se tornou um problema crônico, principalmente para mulheres, porque Uhum. existem alguns medicamentos, a gente chama off-label, né? Para quem nunca ouviu esse termo, o que é um off-label? Por exemplo, a ivermectina, ela é um antiparasitário, mas ela foi usada off-label na terapia do Covid e foi muito bem usada, né? Você pega, por exemplo, o antidepressivo, ele é um remédio para depressão, mas ele é usado off-label para tratamento de fibromialgia. E Uhum. existe um medicamento que ele é usado hoje off-label quase como uma condição vital, que é o hormônio estrógeno, progestágeno, né, chamado vulgarmente de pílula anticoncepcional, ou Uhum. talvez
também Mirena, Implanon, Cailina, Nuvaring, né? Tudo forma de hormônio sintético. Qual é a indicação de um hormônio sintético? Poucas indicações, tá? Endometriose, adenomiose, miomatose. Nem para síndrome do ovário policístico ele é uma indicação. Só que esse tratamento, esses hormônios, eles são usados off-label para quê? Como contraceptivo, como tratamento para acne, como tratamento para mulher inflamada que menstrua demais. E isso se tornou uma prática utilizada até para uma menina de 14 anos que Exato. procura uma ginecologista porque tem um pouco de acne ou porque o ciclo está desregulado. Então, essa menina ela passa a usar um contraceptivo que ela possivelmente corre risco de usar até o último dia da sua vida ovariana útil, né? Até a menopausa. Ela começa aos 14 e vai até os 52. E o que infelizmente não é contado é que esse tipo de medicamento, seja ele via oral, em forma de sil, né, o silmireno, ou implante, ou anel vaginal, ele é um medicamento que tem como efeito colateral osteoporose. Sim. E as mulheres estão chegando com osteopenia aos 40 anos de idade, né? Aos 50 elas já estão osteoporóticas e aí começa o uso do Prolia, que é o terror de todo dentista, né? Que daí acaba. Então, Grace, conta pra gente um pouquinho dessa parte que acho muito importante os pacientes Sim, entenderem sobre como preservar a sua densidade óssea. tá. Olha, o que assim a gente vê muito olhando para a visão integrativa é que muitos profissionais, Samuel, têm uma certa resistência, sabe? Eu tive algumas alunas que elas chegaram no curso assim e ficaram apaixonadas. Aí o casal dentista, daí elas voltavam para casa e o marido falava: essa dentista não fala nada com nada. Tudo que ela tá falando não faz sentido algum. Eu tinha até uma aluna assim. E ela falava pra mim, nossa, mas meu marido não aceita, ele fala que não tem nada a ver, que não sei o quê. E eu falei, ó, traz ele um dia para assistir a aula, um dia. E aí ela convenceu ele justamente por quê? Porque ele é implantodontista e ele estava perdendo muitos implantes. E aí ele não entendia, porque ele usava a mesma técnica, usava o mesmo material, um paciente perdia e outro não. Né? O que está acontecendo? Porque a saúde sistêmica, né, é o que diferenciava o indivíduo. E daí esse aluno, esse esposo aí da aluna veio um dia que ele assistiu a aula, ele se matriculou naquele dia e ele ficou e hoje ele pratica muito assim a integrativa, ele faz a parte cirúrgica, ele prepara os pacientes tudo. A gente não consegue falar em implante, a gente não consegue falar em reabilitação, a gente não consegue falar em dente se a gente não pensar na densidade óssea. É impossível a gente falar disso, né? O que a gente tem visto hoje é que as pessoas realmente, muitas inconsciente, estão se intoxicando de forma, como que eu vou dizer assim, desregulada, sabe? Não estão nem aí e vão me intoxicar. Mas a gente vê a maior parte da população que está mais consciente. Não sei se é porque a gente fica no meio e o algoritmo só entrega coisas desse tipo. Eu já te respondo, é a nossa bolha. Eu já cheguei a É a essa nossa conclusão, é uma bolha bolha. que a gente. É, Porque eu estou no meu não. consultório, eu já saí do meu consultório várias vezes num orgulho, sabe? Tipo assim, nossa, hoje passaram 10 pessoas por aqui buscando mudar de vida, então o mundo está mudando. Aí eu passo no caminho de casa, tem eu não vou falar o nome, é um lugar daqueles que você vai ser feliz, como é que fala? Feliz, não sei o que, feliz, lá que vende o hambúrguer feliz. Ah, E, sim, sim. e aí tem fila no drive-thru, fila dobrando a quadra. Eu falo, ai Ah, meu Deus, é a minha bolha que eu vivo, as pessoas eu não fico estão pensando nisso às despertando. vezes. Não. Eu fico pensando Continue, nisso. continue. Então, então, é assim, tudo que inflama a gente vai ter impacto na qualidade do osso.
o que a gente foi ensinada, né? Por exemplo, assim, eu fui entender o ciclo feminino ali, aonde a gente tem mais hormônio, menos hormônio, quando eu comecei a mexer com a integrativa. Se eu tivesse aprendido isso com 15 anos, quantas coisas não teriam sido evitadas, né? Entender o próprio ciclo da mulher. A gente não entende isso, ninguém ensinou pra gente. Isso faz diferença no nosso humor, faz diferença na nossa disposição e faz diferença ter impacto na qualidade óssea. O que a gente vê muito no homem, tá? É que a densidade óssea está muito relacionada com o estresse, a carga de estresse que os homens estão recebendo, e aí você vê um padrão, né? Igual você vê um padrão no mercado financeiro. Ferritina muito alta nos homens, os marcadores inflamatórios muito alta, e você vê uma testosterona muito baixa, né? Então eu acho assim, quando a gente fala de hormônio, a minha opinião, e assim, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, um hormônio muito baixo, ele é tão prejudicial como ele muito alto, quando a gente usa de forma, né, sem critério algum, assim. E eu sei que na própria medicina precisa ter uma indicação, não se deve fazer por uso estético, mas eu vejo que sim, o balance é aquilo que eu te falei, tem que ter um equilíbrio, né? Então, a parte hormonal, ela tem impacto muito grande na parte óssea. Mas não é só isso, tá? Eu acho que a parte hormonal, ela é uma cereja do bolo, que ela é colocada quando a pessoa tem um estilo de vida que favorece para que aquele hormônio ele tenha um metabolismo certo também. Porque não adianta a gente ter o hormônio repor se o metabolismo está todo desregulado, não vai ser aquilo que a gente quer, não vai acontecer, né? Pode ser até que piore. Então, em relação a tanto a parte óssea como a parte gengival e muscular, e principalmente da ROF, Samuel, o pessoal está fazendo muita ROF, né? A gente sabe disso. E você precisa de uma estrutura de osso, né, para poder pôr um preenchedor, um material. Se não tem osso, o resultado não é o mesmo. E esse olhar para a integrativa, que inclui estilo de vida, sistema imune fortalecido, uma detoxificação, eu acho que pelo menos uma vez por ano os pacientes têm que fazer esse detox, sabe? Essa limpeza aí no terreno biológico, eu costumo dizer. E corrigir, sim, hormônios nesse sentido que eu te falei, nem tão baixo e nem tão alto, tem que ter uma linha tênue de balance. E também ter um estilo de vida que favorece. E a gente não pode esquecer da parte emocional, né? Que o dentista não vai entrar nisso. Ele não vai tratar os pacientes. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Não vamos ser os psicólogos. Embora a gente seja às vezes, né? O paciente chega ali, chora, conta pra gente as coisas, já é uma cura. Mas você entender que a parte emocional tem impacto no seu trabalho é fundamental, é muito fundamental. Então, eu acho que a parte óssea, que a gente está falando, os anticoncepcionais, o estilo de vida, os hormônios, está dentro de um contexto geral, que é você voltar para a tua essência. O que, que seria a nossa essência? Eu falo tanto isso para os alunos e para os pacientes. A gente está saindo muito longe da essência, né? A industrialização, ficar muito no celular, muito no computador. A gente tem que dar uma balançada às vezes. Vou pegar um fim de semana, vou ficar perto da natureza, vou tomar um pouco de sol, vou ter uma alimentação saudável, uma água de boa qualidade. Óbvio que não dá para fazer tudo e a gente também não pode ficar numa loucura, mas ter um equilíbrio, né? Viver e tá fazendo aquele balance mesmo, que é estar te limpando, estar tendo um estilo de vida saudável, mas também tá tendo ali uma vida social dentro do que é possível para a realidade de cada um, né? Eu acho que dentro da realidade. E voltar à essência é você sair um pouco do materialismo, é você buscar coisas mais simples de se fazer, mas que também vão te divertir, né? Eu falo para meus pacientes, em vez de ir para o shopping no final de semana, vai para o parque, onde você vai ter uma qualidade maior com a sua família, você vai poder tomar um sol, você vai poder estar em contato com a natureza, você vai se sentir muito melhor do que você, de repente, ir para o consumismo. E a gente esquece disso, é impressionante que é um básico, né? Que a gente esquece. Se não tem alguém ali puxando a orelha, a gente esquece mesmo. Só que eu vejo, Samuel, assim, talvez, acho que você deve ver muito também, eu observo bastante. Os pacientes vão embora e quando eles voltam, você vê o semblante diferente, você vê o olhar diferente, você vê a pele diferente, você vê que a pessoa está implementando aquilo que você falou
E isso reflete na própria aparência dela. Então, ela fica mais feliz. Então, a gente está falando de odontologia, mas a gente está falando de um profissional tão completo que ele tem um resultado que realmente é mais humano, é mais, é, é mais integral. E eu vejo você como esse profissional também. Então, eu fiquei muito feliz de ter conhecido você ali no congresso. Foi o único profissional que falou de dente. Daí eu falei, não, eu vou ter que ir lá falar com ele, porque foi o único palestrante que falou, Eu né? falei? Falei Falou, de falou, dente na palestra? falou de dente, foi. Falou de Não dente, lembro. falou de dente. E daí eu falei, não, eu vou lá conversar com ele. E daí foi onde a gente se conheceu. Então, eu fico feliz de poder estar no meio desses profissionais que têm essa visão, que contribuem realmente, sabe? É óbvio, a gente está no mundo que a gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter, mas também a gente tem essa parte de querer ajudar as pessoas que não têm condição. A gente sabe que a saúde integrativa, ela pode ser muito cara, mas ela pode ser muito simples também. Você pode comprar um filtro de 20 mil reais, mas você pode comprar um filtro de barro que vai ser muito bom e vai ser muito efetivo, né? Você pode, de repente, ir para um parque e tem outras pessoas que vão fazer uma viagem muito cara, em lugares lindos, mas você pode implementar isso independente da sua condição. E você vai ser feliz igual. Essa é a visão que eu tenho. Você vai ser feliz igual. Quando eu comecei a fazer o simples e voltar para o simples, eu me senti muito mais feliz do que quando eu estava tentando entrar num ritmo de consumismo, de competição, de ter, sabe? Então, eu me sinto muito mais feliz hoje comigo mesma, fazendo o que eu gosto, o que eu amo, que é esse trabalho que eu tenho assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, e tá em contato com essas pessoas que eu vejo que têm a mesma visão, sabe? E agora espero que a gente possa ajudar aí muitas pessoas. Eu quero muitos contatos aí no direct. Na hora que eu desligar aqui, eu respondo amanhã, mas espero poder contribuir com bastante pessoas aí. Tenho certeza que vai ter, meu Deus. A gente já deve ter tido, se for para agora, concomitantemente, 150 pessoas. Passaram mais de 1.000 aqui. Então, com certeza, a gente vai conseguir encher esse teu ambulatório de pessoas que estão precisando. E eu estou aqui ouvindo o teu discurso, alguns pontos importantes, né? Você falou, tem gente que fala que é caro ter um estilo de vida saudável. Eu descobri esses tempos, né? Eu sou de Porto Alegre. Aí eu atendi um paciente que ele me contou a história, agora eu já não me lembro mais, mas por algum motivo o plano de saúde dele venceu, ele não sabia que ele estava descoberto do plano de saúde. Que, na verdade não é plano de saúde, é plano de doença, não existe plano de saúde, né? E aí ele teve uma pneumonia, resumindo, ele precisou ser internado na UTI por 10 dias, tá? E aí eu não sei o que foi que ele pagou particular, ele internou no Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital, acho que talvez o melhor hospital ali de Porto Alegre, fica no mesmo bairro onde fica a minha clínica. E aí ele me contando, não sei se você sabe, você tem noção, Grace, de quanto custa uma diária numa UTI particular? Não? Não Não? Você tenho. quer chutar? Eu não tinha a menor noção. Eu não tinha a menor noção. Eu descobri isso faz pouco tempo. Uns 5 mil. 5? Por turno? Por dia. Por turno. Porque é por turno? Por turno Não, seria de manhã. não, é que você errou. É 18 mil uma diária em uma UTI. Aí eu pergunto, cuidar da saúde é caro? Cuidar da doença é muito mais caro. Pensa numa UTI por dia, ele gastou 180 mil reais em 10 dias de internação. Olha isso. É sobre isso. E aí, será que é caro comprar um alimento orgânico depois de ouvir isso? É óbvio que não, né? Mas é como você falou, caro ou barato, cada um tem uma realidade financeira, obviamente, que tem que ser respeitada. Quando a gente fala sobre hábitos saudáveis, se você tem muito dinheiro, o que você faz? Ok, você gourmetiza a tua alimentação saudável, você compra um chocolate funcional, feito com coisas caras, legal. Você faz uma sobremesa na tua casa, usando TCM,
usando coisas Isso. caras, né? Você pode gourmetizar. Você quer fazer um prato usando um requeijão de castanha, é caro, ok. Agora, todas as pesquisas feitas comparando quanto você economiza quando você tira o industrializado da sua vida. Se você tirar o refrigerante, o suco de caixinha, o embutido, o iogurte, o requeijão, e você trocar tudo isso por comida de verdade, são 40% a menos que você gasta. Então, Acredito. essa desculpinha, ela não cola mais, entendeu? Mas como eu disse, é possível gastar, sim, assim, ó, o céu é o limite, né? O céu é o Você quer limite. buscar padarias funcionais, confeitarias funcionais, ok. Eu ganhei uma torta de presente de aniversário, acho que uns 2 anos atrás, lá em Porto Alegre. Eu trabalhei no dia do meu aniversário e aí comemoraram lá. Eu ganhei uma torta de aniversário que pagaram R$ 850 uma torta funcional. Cara, é quase um salário mínimo uma torta. Sim. Isso que eu estou dizendo. É um É, horror de cara. é um horror. Maravilhosa, funcional, feita com tudo ingredientes selecionados, orgânicos. Tá, mas ok, assim, ó, foi uma ocasião, uma vez no ano, e nem assim é necessário. Eu estou dando um exemplo para dizer que o céu realmente é o limite. Agora, precisa disso? Não, não precisa. Sim. Dá para fazer um monte de brigadeirinho com biomassa de banana verde. Quanto é que custa uma banana verde, meu Deus? Né? Assim, é possível viver saudável e gastar Muito, pouco. Só que muito para quem possível. não está querendo, É, aí vem essa desculpa do desculpa. é caro, tudo é caro, né? Mas eu desafio, sabe? Eu desafio as pessoas a fazer assim. Ó, eu tenho muito conteúdo no YouTube, você tem conteúdos imensos lá que eu já vi no teu canal no YouTube. Se a pessoa quiser mesmo, ela entra ali, assiste tudo, que seja metade, faz uma maratona, aprende tanto, tanto. É o querer mesmo, né? Eu desafio as pessoas a fazerem por 3 meses algumas pequenas mudanças. Que seja tomar sol, dormir melhor, fazer uma atividade física, não quer ir na academia, uma caminhada, que seja qualquer coisa. E vai ver o impacto que isso tem na disposição. Vai ficar até mais legal, não vai ser aquela pessoa chata, vai ficar mais bom humor, melhora. E depois disso é um caminhar, porque é assim, é infinito, né? Não acaba aqui. A gente vai continuar implementando. Desde que eu comecei, ó, eu faço atividade física desde que eu tinha 16 anos. Eu lembro que eu falei para minha mãe, mãe, eu quero fazer atividade física, eu quero um personal, eu quero um nutricionista, me ajuda. E aí de lá eu não, eu sempre tive uma vida saudável, assim. Mas a gente vai evoluindo, a gente vai implementando, a gente vai conhecendo novas coisas, a gente vai evoluindo também, ficando mais maduro. E a gente vai vendo que o simples é o que mais preenche, isso eu não tenho dúvida. E é o caminho que eu acho que eu ensino assim todo mundo, sabe? Vai por aqui, porque até o estresse diminui, eu acho. Eu acho que é por esse ponto mesmo. Então, a proposta nossa ali no curso é realmente essa, sabe? Os alunos vêm para aprender essa odontologia com essa visão. A gente tem uma didática de ensino. É muito simples, tá? Não pensa que assim o dentista vai ter que se matar de conhecer bioquímica, ciclo de Krebs e de. Não, é uma coisa muito simples. É um processo de ensino que, se você implementar ali o que tem que ser feito, você vai ter resultados. É muito legal. E os alunos têm resultados. E a partir disso, a gente precisa dos pacientes para serem tratados, pessoas com todo tipo de tratamentos, né, odontológicos, que se identificaram com alguma coisa. Tem problemas odontológicos, ó, Samuel, que causam exaustão, que causam fibromialgia, como você falou, Hashimoto, que causam, às vezes, até queda de cabelo. Tem muitas coisas que às vezes a pessoa tem um sintoma e ela está buscando a causa e pode ser odontológica. Então, ali a gente vai estar fazendo isso, fazendo esse preparo, né, um diagnóstico, tudo, e selecionando os pacientes para serem tratados com essa visão. Então, eles são tratados com práticas integrativas, né? A gente tem de tudo ali, tudo que a gente ensina. Desde esse processo metabólico, a gente tem um acompanhamento, até ozonioterapia, a gente tem os profissionais que dão aula que também ajudam a gente. Então é bem completo. Então eu espero
que a gente possa contribuir de alguma forma e trazer mais consciência para as pessoas também. Agora você já está nesse projeto selecionado. Já tô com a roupa de ir. É, teve, Tá bom. teve gente aqui perguntando como se inscrever para fazer parte. Quando No finalizar a direct, live, vai no né? direct da doutora Grace. Não é no meu Instagram, não, é no da doutora Grace. Bem no Eu meu. não tenho autonomia para escolher, não sei nem escolher boca. Quem entende de boca é ela. Ela vai selecionar os pacientes para fazer parte desse grupo aí. E realmente eu posso afirmar que é muito difícil encontrar uma boca hoje que não tenha algo para ser feito. Sempre tem alguma coisa que passou aí que não foi vista e tomara que não tenha, né? Mas infelizmente não é a realidade das bocas que a gente encontra hoje. É isso aí. E obrigada, Samuel. Eu queria agradecer você por esse tempo. Eu sei que seu tempo aí é super valioso e eu valorizo esse tempo que você teve aqui comigo, tá? Trazendo aí os teus seguidores, os teus pacientes, as pessoas que gostam de você. Eu já vi que você é muito querido, acompanho o seu canal e queria agradecer mesmo e espero que esse projeto seja muito abençoado e que a gente consiga entregar um pouquinho mais do que a gente faz. Meu amor, eu que te agradeço. Eu fiquei aqui, ó, eu jantei aqui na clínica. Oh, Eu, meu eu, Deus. eu, eu peguei um iogurtinho, eu peguei uma granola, sentei aqui, jantei aqui, falei, vou ficar esperando. Estava ansioso para esse nosso encontro, porque realmente, já te falei, né? Eu quero te levar para um podcast, mas agora a gente vai encerrar a temporada de podcast, que só vai voltar em março. Então eu falei, pô, só em março? Não, vamos fazer uma live que eu queria poder te dar essa voz aqui para os meus seguidores que precisam ouvir um pouquinho mais sobre isso e valorizar um pouquinho mais essa visão de odontologia. Eu quero te dizer que eu, dentro das minhas crenças, o que eu acredito de vida, eu já estou numa fase aí que já não acredito mais em acaso, sorte, azar. Eu acredito que existe uma trama, uma malha cósmica que une pessoas, que aproxima, que afasta. E eu tenho certeza que não foi então ao acaso que na minha palestra do congresso que você estava, eu falei, não lembro, mas se eu falei em dente, é porque eu tinha que falar em dente para chamar a tua atenção, para você vir falar comigo, para que esse encontro acontecesse, para que você pudesse abençoar os meus pacientes com o teu conhecimento, que eu realmente não entendo nada disso, só sei que é importante, mas não tenho capacidade alguma para olhar uma boca e definir se ali mora o perigo ou não. Então, eu tenho certeza que você entrou na minha vida para somar. Eu espero que você permaneça na minha vida. Eu quero te agradecer e te parabenizar por você escolher o caminho mais difícil. É muito fácil ficar na zona de conforto. Aliás, é o único lugar que é fácil, né? Mas ali a gente sabe também que não é um lugar que coisas legais crescem. Então, esse teu crescimento que você está buscando dentro da odontologia, jovem desse jeito, né? Tem uma carreira extremamente promissora. Isso, com certeza, vai fazer com que muitas pessoas, como o Alexandre, que a gente citou aqui, tenham as suas vidas modificadas, a qualidade de vida devolvida, e você vai ser instrumento divino para isso. Então, parabéns, que Deus continue te abençoando, te iluminando, que você nunca perca esse brilho no olho que você mostra quando você fala sobre esse olhar integral de medicina. E eu espero que essa nova turma de profissionais que passem contigo possam entender a oportunidade que eles vão estar tendo de estar aprendendo com uma pessoa que já está lá na frente, que não sabe tudo ainda, mas está querendo buscar saber cada vez mais para levar essa informação para pessoas que estão alguns degraus abaixo de você. Então, que seja um sucesso, conta comigo, espero Obrigada. poder somar nessa tua trajetória acadêmica e que, como eu disse, pessoas possam se beneficiar de todo esse projeto. Obrigada, querido. Muito obrigada mesmo, tá? Então a gente se fala e a gente vai dando aqui os recados para os seguidores, tá bom? Pode deixar que eu vou responder todo mundo.
Obrigada, fique com Deus. Boa noite. Gratidão. Beijo. Obrigada, beijo, tchau. Tchau, tchau.